Cleonice, a voz bem fraca. Eu não deixarei que nenhum homem do mundo, marido, amante, Lisístrata. Você esqueceu de dizer ao mesmo amigo, Cleonice, a contragosto. Ao mesmo amigo. Lisístrata, se aproxime de mim de membro em riste. A Cleonice, que vira o rosto distraída, assobiando alguma coisa, repete, vamos. Ah, sim, voz fraca e hesitante, Cleonice. Aí minhas pernas tremem, Lisístrata, meus joelhos dobram. É com esse trecho de uma das passagens do texto do Aristófanes, né, esse comediógrafo grego, que a gente dá início à nossa segunda aula do projeto Introdução à Escrita Dramática. Ele que foi o comediógrafo que escreveu Lisístrata, a greve do sexo. Então, queria fazer esse retorno, né, para relembrar um pouco do que a gente vivenciou na primeira aula, onde abordamos os principais autores da Grécia Antiga. Né? Então, esse é um trecho do texto de Aristófanes, né? Lisístrata, A Guerra do Sexo. Tá? Então, na aula 2, né, nós vamos agora para um outro período, né? Começamos lá na Idade Clássica, agora já vamos partir para um outro momento, que é esse intervalo que a chamou de, vamos dizer, Idade Média, né? Onde a manifestação teatral foi pouco ou quase nada difundida, né? Tendo em vista que depois que a igreja, né, monopolizou todo o cenário artístico, né? Sobretudo a linguagem teatral, o teatro caiu numa época de trevas mesmo, né? Não só o teatro, como as artes. Então, a gente vai encontrar pouquíssimo material abordando aquele período, onde a gente vai encontrar muito mais obras relacionadas à questão da vida dos santos, ou da vida de Jesus, ou falando mais sobre aquelas obras religiosas, né? Então, a dramaturgia na Idade Média, por exemplo, caracteriza-se com o teatro antigo, como o antigo de origem religiosa. Apenas a religião, outros os enredos são tirados das histórias bíblicas, né? As ocasiões de representação são as festas do ano litúrgico. Então, por exemplo, tem alguma coisa lá, nascimento de Jesus, né? A Páscoa, esses eventos assim. Então, se fazia as dramatizações voltadas para essas temáticas, tá? Aí no século 12, Jean Bordel é o autor Jean Bodel, desculpa, é o autor do Jogo de Adam e do Jogo de São Nicolas. E o palco é a praça central da cidade, né? Onde acontecia as representações, o povo ia para lá e as apresentações eram feitas lá na praça. Então, durante a Idade Média, o teatro religioso acontece da seguinte forma, né? A Igreja Católica detém grande poder político e econômico e exerce um forte controle sobre a produção científica e cultural. Isso faz com que os temas religiosos predominassem nas artes, principalmente. Vejam, é muito comum naquela época a gente observar obras grandíssimas, né, e maravilhosas, de encher os olhos, né, voltadas para a, vamos dizer, os temas religiosos, né, contidos na Bíblia. Então a gente vai ver muito quadros com santos, com anjos, né, a questão do divino, muito marcante. E aí, nesse período, a gente vai ver a característica do teatro religioso, como é que ela se manifesta nesse período, né? São encenadas os dramas em latim, né? Então, naquela época, meu amigo, se você não soubesse latim, você não ia entender nada, né? Mas como era vamos dizer, uma prática comum, né, usar o latim, então acredito que as pessoas naquela época não entendiam, né, mais ou menos.
Então, a dramaturgia era dos membros do clero e representadas por eles mesmos. Não havia participação de outras pessoas, eles montavam e encenavam para o público. Aí os fiéis participavam como figurantes. Aí mais tarde, um tempo depois, seriam também atores dessas representações. As peças sobre o ciclo da Páscoa ou da Paixão, né, são longas, podendo durar vários dias. Isso a gente lembra um pouquinho também como era o processo nos períodos das tragédias, que também duravam vários dias as representações, né? E a partir dos dramas religiosos, formam-se os grupos semiprofissionais e leigos, que se apresentaram, que se apresentam nas ruas, né? Então, os temas, mesmo assim, ainda são religiosos, tá? Mas o texto tem um tom popular e inclui situações tiradas do cotidiano. Então, aí é quando talvez a gente já vai começar a perceber a presença do alto de alguns atores como Gil Vicente, que a gente vai citar daqui a pouco, tá certo? Então, no século XII, a gente tem como alguns autores que a gente pesquisou e conseguiu encontrar, o Jean Bodel, com o texto O Jogo de Adam e Jogo de São Nicolas, certo? No século XV já, né, um pouco tempo depois, 300 anos depois, a gente vai encontrar os temas que falam sobre os milagres, né, os miraculos, que é o de Théophile Routebeuf, tá? Ele escreveu Notre Dame, que conta a vida dos santos. E Arnaud Greban, esse rapaz escreveu A Paixão em 1450. São temas religiosos e profanos que se misturam. Então vejam que essa dramaturgia ela vai permear muito esses temas, né, voltados muito mais para a questão religiosa. Então a criação dramatúrgica fica muito limitada, muito voltada para um segmento, para um pensamento, né, e isso restringe demais a criatividade. É tanto que vocês vão ver obras da época, por exemplo, que os autores não podiam assinar, não existia a assinatura autoria, né, das obras de arte, principalmente as pinturas e as esculturas. Os artistas não poderiam botar o nome deles como autores porque eles estavam a serviço de Deus, né? Então, não poderia se creditar a eles aquelas obras. Então, muitas obras ficaram anônimas na história, né? Muita gente não sabe nem quem foi o autor. Então, aí a gente vem agora para Portugal, né? Falar sobre este grande autor que se destacou lá na época, no período de 1465 e 1537. É bom, eles colocam essa interrogação, porque, por incrível que pareça, este homem existiu, mas ninguém sabe exatamente datar o período em que ele existiu. Por isso que existem essas interrogações. Nem sequer se sabe exatamente a data da morte dele. Mas ele foi um dramaturgo que foi um dos principais autores, né, daquele período e que escreveu para a corte. Foi um dos autores que foi escolhido para escrever para a corte, para divertir, né, as pessoas naqueles momentos festivos e tal. Então, como diz aí o nosso slide, né, pouco se sabe de concreto sobre Gil Vicente. Desconhece-se o local e a data exatos do nascimento e morte, né, como eu já falei. Alguns documentos dão como, além de dramaturgo, ourives. Sabe-se, todavia, que no dia 8 de julho de 1502, representou um monólogo à rainha Dona Maria. É provável que tenha nascido na província de Guimarães, cedo se fixando em Lisboa. Na capital, a sua principal ocupação parece ter sido a de escrever e representar autos nas cortes de Dom Manuel e do rei Dom João III. Aí a gente vai um pouco mais na frente, quando for conceituado quais são os termos, quais são os gêneros teatrais, perdão, como se classifica esses autos e farsas, que são textos que ele escrevia, né? Além da tragédia e da comédia. Então ele é considerado
o pai do teatro português, tá? Por isso que a gente dá um destaque a Gil Vicente, porque ele realmente foi um dramaturgo de grande influência, e por aí vocês tiram, né? Ele é considerado o pai do teatro português. Então, de 1502 a 1536, Gil Vicente produziu mais de 40 peças de teatro, chegando a publicar em vida algumas delas. E a maioria talvez tenha sido publicada, né, depois de sua morte. A gente também vai encontrar na internet muitas peças escritas por ele, e uma das mais conhecidas do seu legado, né, como dramaturgo, é A Farsa de Inês Pereira, e está em destaque aí, né, dentre esses outros textos, O Alto da Barca do Inferno. Muita gente já deve ter escutado também sobre esses textos. Então, os autos se caracterizam por uma dramaturgia, por um tipo de escrita, e a farsa também. Então, são dois gêneros teatrais bem diferentes, tá? Então, nesse período, aí a gente agora vai passar para o Renascimento, já muito, já para o século XV, né, e XVI, já demos um salto muito grande aí na história, e a gente vai encontrar quem como principal dramaturgo da época? Claro que a gente não poderia deixar de citar o Shakespeare. O Shakespeare é o poeta, dramaturgo e ator inglês, né? Que talvez seja o maior poeta e autor inglês de todos os tempos, né? Então ele escreveu, entre outros, as tragédias. Então eu fiz questão de citar aqui as tragédias porque ele escreveu algumas comédias, mas ele se destacou mais na tragédia, a gente sabe, né? Muito bem disso. Então, um dos textos dele trágico que a gente traz aqui como destaque é Otelo, o Mouro de Veneza, também Hamlet, né? Que é um clássico dos clássicos, na opinião do pessoal que faz teatro, e Romeu e Julieta, que eu acho que é o mais popular, né? De todas essas obras aí, é esse caso de Amor Proibido, né? Que é inspirado, pasmem, na tragédia de Tristão e Isolda, né? Que eu recomendo vocês lerem esse texto, que parece-me que é autoria desconhecida, mas é um romance que percorria, né, as localidades lá, os arautos sempre levavam essa história e contavam esse amor proibido também de Tristão e Isolda, que talvez deu mote para Shakespeare escrever a sua tragédia Romeu e Julieta. Aí no Renascimento, ainda continuando nesse período, nós vamos encontrar já um comediógrafo, né? Um cara que escrevia comédias, que é o dramaturgo francês Molière, tá? Ele viveu de 1622 a 1673. O curioso é que dizem, né, que ele praticamente morreu fazendo o que ele gostava de fazer, atuando, né? Ele teve um mal súbito em cena, né? Estava lá em plena atuação e teve um problema lá e parou de encenar e foi levado para casa. Pouco tempo ele morreu. Então ele escreveu, entre outras comédias, As Preciosas Ridículas, né? Tartufo ou O Impostor, e talvez o mais conhecido dele, que é O Avarento, né? Essa peça foi montada no Brasil por Paulo Altran e foi um sucesso absurdo na época, o que também nos deixou, né? Um grande autor, um grande ator, que fez novelas, fez cinema, mas a sua dedicação mesmo foi ao teatro, né? E aí vamos também dar destaque ao autor italiano chamado Nicolau Maquiavel. Pasmem, não é? A gente achava que ele tinha escrito apenas O Príncipe, não é? Porque a principal obra dele é O Príncipe, mas que ele não tinha escrito uma peça de teatro, mas ele escreveu sim. E é uma peça que talvez seja um marco na dramaturgia da época, né?
como autor daquele período, ele também escreveu uma obra significativa. Aí a gente cita Belfargor, perdão, e a Mandrágora. Então, é esse texto, a Mandrágora, que foi uma obra clássica escrita por Maquiavel. Ele é filósofo, né? Vocês sabem, ele é filósofo, historiador, poeta, diplomata e ainda músico, né? Bom, vejam quantas faculdades esse cara, né, tinha e realmente foi muito influente no período dele, e eu recomendo a leitura de A Mandrágora, tá certo? Vamos lá. Então, os principais gêneros teatrais que a gente pode classificar. Primeiro, que a gente já viu, tragédia. Então vamos lá. Primeiro gênero teatral criado pelos gregos. Eram textos teatrais que representavam histórias trágicas e dramáticas derivadas das paixões humanas, as quais envolveriam personagens nobres e heróicos, deuses, semideuses e heróis mitológicos. Todas elas, possuíam uma característica comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. Segundo Aristóteles, a tragédia é um gênero maior capaz de transmitir às pessoas as sensações vividas pelos personagens. É porque aí ele diminuía um pouquinho a comédia, porque era uma coisa que não se levava muito a sério, né? Então, nesse caso, ele dá destaque à tragédia. Então, já agora a comédia, também de origem grega, né, nasceu lá na Grécia Antiga, no mesmo período das tragédias, é um gênero teatral que, por meio de situações bem humoradas, pretende provocar o riso. Muitas vezes é utilizada para fazer críticas sociais de forma engraçada. Então, será que isso ainda permanece ainda hoje, né? A essência da comédia, né, dos textos teatrais cômicos? Uma das principais características da comédia é o engano. Frequentemente, a graça está baseada no fato de um ou mais personagens serem enganados ao longo de toda a peça, ou simplesmente no fato de tudo dar errado para a personagem. E aí é onde sai o esdrúxulo, né? Sai o cômico, sai o que provoca o riso, né? Que é o exagero. Então, à medida que o personagem vai sendo enganado ou enganada, ou que o equívoco vai aumentando, o público vai rindo cada vez mais. Agora a gente vai para o gênero farsa, não é? Que é do francês médio farce, atualmente farce em inglês, certo? É um gênero teatral de caráter puramente caricatural. Geralmente possui apenas um ato, enredo curto e poucos atores. Aí vejam só, quando a gente lê A Farsa de Inês Pereira, por exemplo, o que é que acontece nessa história de Gil Vicente? Ela se caracteriza porque Inês é pobre, não é? E quer se casar com um homem rico, que dê muito dinheiro a ela para ela viver bem. Só que os homens que vão para lá não gostam dela porque ela tem um temperamento muito, sabe, complicado. Aí aparece um carinha lá que se oferece para casar com ela, né? E ela começa a mudar o comportamento para conquistar o cara. E por aí vai a história. Vocês vão ver que existe essa coisa de mudança de comportamento, né, da personagem. Às vezes ela é uma coisa e se passa por outra para enganar e tal, não sei o quê. Então, vamos dizer que a farsa tem uma dessas características, certo? Já ela surgiu por volta do século XIV, né? E designa uma curta peça teatral de caráter crítico. Ela é formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas, burlescas. Então, é o cômico, né? Mais uma vez em evidência, tá certo? Já os autos, que também foram escritos por Gil Vicente,
E aí a gente lembra, por exemplo, Alto da Compadecida, né? Que é o mais conhecido, mais famoso para a gente, de Ariano. É uma das formas mais populares do teatro medieval. O Alto é uma composição teatral que surgiu na Espanha em meados do século XII, composta por um único ato que transita entre o religioso e o profano. Seus personagens alegóricos simbolizam as virtudes, os pecados, anjos e demônios. Será que isso tem a ver com o Alto da Compadecida? A gente percebe esses elementos dentro da construção? A gente vai também ver isso em O Alto da Barca do Inferno, que existe uma canoa, uma barca, que vai levar as pessoas que foram boas para o céu e as pessoas que foram más para o inferno. Então tudo é muito simbólico, né? E existem esses personagens, diabo, tal, não sei o que lá, a, a, os sentimentos também, né, estão presentes, como orgulho, avareza, né, virtudes e tudo mais. Então, esses personagens, vamos dizer, que não são materiais, né, são abstratos, surgem também nessas narrativas, tá certo? Bom, agora, para finalizar a nossa aula, gente, depois de todas essas abordagens, né, históricas e os formatos de dramaturgias e as escritas, naturalmente, ah, todos esses autores percorreram os caminhos, né, que eu vou apresentar aqui para vocês no momento da gente parar para escrever um texto, né, que são as, as questões. São 5 questões, gente, que a gente tem que se ligar na hora que for escrever um texto de teatro, tá? Não, acho que não é só um texto. Quando a gente está, por exemplo, no, escrevendo uma carta, escrevendo uma nota, né, um anúncio, qualquer coisa que seja assim, que vá comunicar alguma coisa a alguém, a gente tem que prestar atenção se as informações básicas estão chegando a eles. Então, para isso, às vezes a gente escreve os termos para serem respondidos, que ficam ocultos na leitura, mas estão lá presentes, não é? Então, nos primeiros instantes da nossa elaboração do pensamento sobre o que vamos escrever, é importante e imprescindível que a gente atente inicialmente para as perguntas mais elementares no processo de criação. Então vamos lá, são elas. Onde? Onde acontece a narrativa? É a descrição do lugar. É a primeira informação, talvez, primordial que o espectador se faz quando abre as cortinas, por exemplo. Ele se depara com o cenário e este ambiente vai lhe transportar para onde acontece a ação. Então, onde? É uma pergunta que a gente tem que saber responder. Ah, é um lugar abstrato? Mas está lá o lugar, o inferno, é o céu, é, é o vácuo. Que lugar é esse? Como ele se caracteriza, né, materialmente para o espectador entender onde ele vai se localizar dentro da história. Tá certo? A outra, quando? Ah, mas o texto é atemporal. Por exemplo, Esperando Godot. Aí a gente vai ver um teatro do absurdo que, por exemplo, ele é atemporal. Ele pode estar acontecendo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas, quando a gente vê a leitura, ele já descreve o onde. Um lugar ermo, com uma árvore, dois personagens sentados à beira de uma estrada esperando que alguém chegue durante toda a história. Então, por mais que a ideia seja meio abstrata, mas a gente está sabendo onde acontece e quando, por quê. Existe a caracterização dos personagens, a roupa, a fala, não é? Tudo isso vai nos dizer de imediato
quando está acontecendo. Então, se for um texto muito rebuscado, né, que exija um diálogo com português meio arcaico, então a gente vai descobrir que não existe no nosso período, porque fugiu do coloquial. Então, à medida que a gente vai escutando o texto e vendo o cenário, a gente vai se localizar mais ou menos em quando está acontecendo a história. E ela pode ser futurista também, não é? Pode acontecer daqui a anos. E agora, outra pergunta que não pode deixar de ser respondida é quem? Quem está na história? Quem faz parte da história? Quem são as pessoas envolvidas na narrativa? Quem é a pessoa central da história? Quem é o secundário? Quem é que faz as desavenças, não é? Tudo isso a gente vai aprender mais na frente sobre personagem. Mas quem precisa estar descrito lá. Tem textos, por exemplo, como os de Caio Fernando Abreu, que você vai ver citações lá que nem aparece o nome em si do personagem ou da personagem. É ele, ela, D, F, sabe? Mas existe uma nomenclatura para separar as falas, para a gente não ficar perdido em parecendo que é um jogral, né? Falas que são ditas em sequência, sem haver aquela questão do diálogo. Então a gente precisa distinguir na história quem faz parte da história, tá certo? Aí vem a outra pergunta: como? O como é como se desenvolve, como está acontecendo essa situação, não é? Você vai ver o onde, o quando, o quem e o como, é explicando ao público de maneira clara, visual, não é? Sem metáforas, sem nada, de maneira objetiva, como está acontecendo a situação da história. E a última, não menos importante, né, é por quê? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas, não é? Que ela é que vai dar um mote para que toda a história se desenvolva. Por que está acontecendo isso? Né? Existe uma explicação. Então, esta explicação do porquê que vai prender o espectador, talvez do começo até o fim. Porque quando surge, né, as primeiras informações do texto teatral para o público que está vendo e ouvindo, ele vai tentar descobrir o porquê está acontecendo esse conflito, por que está se desenvolvendo, né, essa história, por que esses personagens estão lutando entre si por objetivos diferentes. Né? Então, vamos lá, vamos rever onde, tá? Onde acontece a situação, é o espaço físico mesmo, tá? E aí vem a questão do tempo, né? Espaço, tempo dentro da cena teatral, que é o quando vai acontecer a história, em que período acontece, tá certo? Também o quem faz parte da história é o que é uma das respostas que a gente tem que estar fornecendo ao espectador, mesmo que apareça personagens que são abstratos ou que são ocultos. Por exemplo, eles não aparecem na história, certo? Mas eles são citados. Pode acontecer isso. Mas se ele foi citado, então ele tem alguma importância para aparecer ali, na narrativa. Tá certo? E como eu já falei, né? Como se desenvolve a ação, o vai para lá, o vem para cá, o diz aqui, o diz acolá, vai para casa de alguém, sai, vai de carro, não sei para onde, né? Como está acontecendo a situação, tá? E por que está acontecendo tudo isso, tá bom? Então, peguem essas perguntas, comecem a pensar na questão da elaboração de um texto curtinho, pode ser uma crônica, não é? Pode ser uma observação de alguma coisa do seu cotidiano que você viu assim acontecer e vai descrever para sair as primeiras narrativas suas de forma de forma meu Deus, me fugiu
a palavra agora, cursiva, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, bom, gente, é aqui que eu encerro a nossa segunda aula desse projeto de introdução à escrita dramática. E eu espero que vocês curtam, compartilhem, deixem o like de vocês, façam os comentários, tá? É muito importante para a gente, né, ter esse feedback. E estejam presentes, tá? Na próxima aula. Esse projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e a minha equipe está aqui me assessorando nos slides, Divine Pessoa. Aí tá o contato dela, tá certo? Vocês podem entrar em contato, que ela também faz supervisão de textos, entendeu? Se vocês quiserem, a assessoria dela, ela é fantástica, tá bom? Aí tá aí o contato dela e o meu, sou o idealizador e facilitador Guilherme Galindo. Contem comigo, tá aí o telefone também para a gente conversar mais pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, um beijo a todos, até a próxima aula. Tchau.